Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma leitura orante do Salmo 2. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Alexandre, um pouco resfriado aqui, saindo de um vírus sincicial respiratório. Cá estamos nós, então, agora um pouco para rezar e rezar o Salmo 2, não é? Mas você pode voltar, se você quer aí um comentário de qualidade, volte um programa atrás, que a gente colocou lá um trecho do comentário de Santo Tomás de Aquino ao Salmo 2, hein, Alexandre? Puxa, coisa fina, né? Isso aí, né? É desse jeito. Nessa... Se você quer se fiar em alguém, fie-se em São Tomás de Aquino. Exatamente. E aí, pessoal, é o seguinte, você pode então voltar lá, ouvir um pouco uma introdução, e a gente vai fazer essa leitura do Salmo 2. Por que o Salmo 2, hein, Alexandre? Porque o Salmo 2, primeiro que é um salmo introdutório ali, tá no comecinho da coleção de salmos. E este livro, às vezes, é mal interpretado. Então a gente quer trazer aqui uma contribuição, talvez bastante óbvia até, do que o Salmo 2 quer de fato dizer, não é? Para que a gente não caia em falácias ou ache que as falácias sobre o Salmo 2 e outros salmos têm alguma coisa a ver com a Sagrada Escritura. Exato, para a gente não cair em armadilhas, porque tem bastante espalhada por aí. Bom, pessoal, como sempre, a gente começa então com uma prece. Dessa vez é o Alexandre quem faz. E logo em seguida a gente então vai fazer a leitura. Alexandre, a minha leitura vai ser da Bíblia de Jerusalém. Legal, a minha vai ser da tradução ecumênica da Bíblia. É isso aí. Então, primeiro vamos rezar, porque quem não reza vira bicho. Querido Deus, nós aqui nos colocamos à sua disposição para que o Senhor fale conosco através dessa palavra que iremos ler. Aqui dispomos os nossos corações como taças, venha e preencha-os e nos ajude a saborear, a sorver o vinho bom da sua palavra, da sua mensagem, da sua vontade que nos é dado nesse momento. Amém. Amém. Salmo 2, Bíblia de Jerusalém. Porque as nações se amotinam e os povos planejam em vão? Os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes enfrentam o Senhor e seu Messias. Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. O que habita nos céus ri, o Senhor se diverte a custas dele, e depois lhes fala com ira, confundindo-os com seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Publicarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás como um cetro de ferro, com um vaso de oleiro as despedaçarás. E agora, reis, sede prudentes. Deixai-vos corrigir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, beijai seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho, e no instante sua cólera inflama. Felizes aqueles que nele se abrigam. Salmo 2. Por que essa agitação dos povos e esse rosnar inútil das nações? Os reis da terra insurgem-se
e os grandes conspiram entre si contra o Senhor e contra seu Messias. Rompamos as suas cadeias, sacudamos suas algemas. Ri-se aquele que mora nos céus. O Senhor zomba deles. Ele lhes fala então com cólera, e seu furor os apavora. Quanto a mim, sagrarei o meu rei em Sião, minha montanha santa. Publicarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e dou-te em patrimônio as nações, e em propriedade os confins da terra. Destroçá-lo-ás com cetro de ferro, os espatifarás como um vaso de oleiro. E agora, reis, sede perspicazes, deixai-vos corrigir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, exultai em tremor. Prestai homenagem ao Filho, do contrário, ele se enfurece, e vós perecereis no caminho. Um nada, e sua cólera se inflama. Felizes todos os que neles têm refúgio. Muito bem, nós acabamos de ouvir aí duas versões e bem diferentes daquilo que é o Salmo 2 e é comum, cada tradutor e cada proposta bíblica de fato se coloca aí para fazer uma linguagem, propor uma linguagem que se ajuste ao seu leitor, né? E a tradução ecumênica bíblica faz um apontamento, Alexandre, e eu acho Uhum, muito interessante esse apontamento, que é falar do filho, não só no hoje, tu és o meu filho, hoje te gerei, mas uhum, mais lá na frente, não é? Dizer do servir o seu filho, não é? uhum. Isso é precioso, porque a primeira coisa que vem na cabeça nesse salmo, e isso é consenso em quem estuda, é que esse salmo ele tem dois traços muito definidos. O primeiro, ele fala do Messias, seja o Messias judaico, seja o Cristo, não é? E o Certo. segundo é que ele tem tons escatológicos, ou seja, ele fala do final dos tempos. É um salmo que é carregado também de profecia. Mas me chama muito a atenção nesse salmo, mas eu queria passar a palavra para você antes, o uso de um versículo específico, que é o versículo 7, a parte final: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Ele é de suma importância para que nós, cristãos, compreendamos esse salmo. Mas eu deixo um pouco a palavra contigo. Eu acho que a gente precisa partir daí, né? Do Tu és meu filho, eu hoje te gerei, porque de fato isso é muito frequente no Novo Testamento, né? Se não textualmente, que já aparece algumas vezes, mas a ideia ela é muito recorrente. Mas pra gente, pelo menos pra mim, o que me salta aos olhos nessa leitura que eu faço aqui junto contigo, Pedro, hoje, é essa contraposição nos personagens, né? Que além de Deus, que toma um partido, que tem um protagonismo, né, no enredo do Salmo, esse Messias que ele é anunciado, que ele está colado com essa figura divina, mas existe também esse antagonismo dos outros reis da terra, dos juízes, que também se estabelecem em todo o corpo do texto, né? O Salmo, ele é quase que todo dirigido para essas figuras antagônicas e, e que então serve, né, para esse contraponto ao Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, quase como que esse anúncio
do rei, do Messias, do filho que é gerado para a eternidade, serve como resposta a esses antagonistas. E aí, na esteira sua, quem é esse filho? Não é? Primeiro, lembrar aí das principais referências, não é? Pedro, nos Atos dos Apóstolos, faz referência a Tu és o meu filho, hoje te gerei, num dos discursos querigmáticos, não é? Ele diz, Jesus é esse gerado por Deus, não é? Isso até implica depois na nossa proclamação de fé, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. E depois, lá no primeiro capítulo da carta aos Hebreus, nós também temos essa referência, Tu és o meu filho, hoje te gerei. E aí, quando o Alexandre fala de contraposição, me veio no coração e me veio na cabeça agora exatamente isso. Esse salmo, ele pode ser lido na contraposição de Deus, numa forma belicista, numa forma de guerra, de oposição, mas a centralidade está no Messias. E como a Sim, gente ouviu lá no comentário de São Tomás de Aquino, o Messias é manso e humilde de coração. A gente, nós cristãos, quando abrimos as Sagradas Escrituras, e seja ela anterior a Cristo ou depois, não é? Na redação do Novo Testamento, Jesus precisa sempre ser a referência. É ele a luz que ilumina os cantos mais escondidos, mais obscuros, menos compreensíveis das Sagradas Escrituras. Sem nenhum demérito ao povo judaico, há todo um sentido desse salmo de um Deus que mais à frente vai empreender uma certa vingança. Não é o modo com o qual nós cristãos podemos ler esse salmo. Esse salmo tem o seu sentido transformado nessa oposição dita pelo Alexandre, a partir do momento em que, sim, ele fala do Messias, para nós, ele fala de Jesus Cristo. E conhecendo Jesus Cristo e entendendo a mensagem evangélica, nós sabemos com muita clareza qual é a posição de Jesus Cristo ou qual é a oposição de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é, antes de tudo, manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A oposição, então, está aí. O discurso belicoso e violento versus o discurso do cordeiro, daquele que é, antes de tudo, como diz Isaías, o príncipe da paz. quando a gente, no contexto que a gente vive hoje, lê o Salmo 2, não tem como não pensar em política, né? Porque, enfim, é um salmo por si também político, né? E diante das polarizações aí, a gente poderia muito facilmente olhar esse salmo como um respaldo, né, da minha posição contra a posição do outro. Mas aí a gente permanece na polarização, né? E o salmo começa falando do rosnar inútil das nações, quase como que dizendo os discursos, a retórica do establishment, da política é inútil, porque ele não quer de fato transformar o mundo, ele quer simplesmente botar lenha na fogueira. E é isso que se fala ali, né? Qual que é o rosnar dessas nações, desses reis. Rompamos as cadeias, sacudamos suas algemas, como quem diz, o poder de Deus ele precisa ser desafiado. E talvez esse seja um tema recorrente, inclusive em toda a Bíblia, né? Do poder de Deus sendo desafiado, do homem querendo assumir uma posição que não é dele, ou assumindo deuses que não são o Deus verdadeiro.
e como Deus olha para tudo isso como quem sabe que está numa posição que não é de enfrentamento. E talvez aí já seja uma pista, né, de, de como a gente não pode cair na polarização, porque não há polarização homem-Deus, não há polarização entre aqueles que são de Cristo e os que são do anticristo, se assim a gente colocasse, porque Deus não trabalha na lógica da polarização. O Deus que a gente acredita, sobretudo sobre a ótica do cristianismo, mas pelo Salmo 2 a gente pode dizer até pela ótica do próprio judaísmo, não é um Deus que quer opor-se, mas é um Deus que quer juntar, quer congregar, quer comungar. Tanto que ali para o final do salmo que a gente tem é um alerta, né? Talvez ainda sobre através de um discurso belicoso, mas não deixa de ser uma exortação, um toque fraterno, um chamar para a conversa, como quem diz, vamos tentar resolver aqui, no tete a tete, no cara a cara, porque se eu tiver que entrar mesmo, né, em termos de oposição, você não tem chance, né? Você, homem, não tem chance, você que trabalha com a polarização não tem chance, você que tenta desafiar Deus ou ocupar o lugar de Deus não tem chance contra Deus. Sem dúvidas. E ainda, Alexandre, nesse sentido de polarização e o uso violento das Sagradas Escrituras, há uma coisa que me chamou muita atenção hoje à tarde, lendo o Salmo, preparando um pouco essa leitura orante que nós estamos fazendo, que é o versículo 9, né? Que tem um quê de violência, tu quebrarás com um cetro de ferro e vai despedaçar os reis como um vaso de oleiro, não é? Mas isso remete muito àquilo que é a esperança depois cantada no Magnífica, né? Derrubou Sim. com poder do seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, no sentido de que Deus tem um projeto e um projeto de Deus é um projeto de justiça, não é? Nunca é a violência por um time, nunca é a violência pelos seus, não é? E mesmo isso precisa ser contextualizado, e como disse o Alexandre, no final há um convite a todos para que nada disso aconteça, para que haja uma correção, para que haja um desejo de se transformar em alguém melhor, não é? Para que haja de fato um desejo para que as pessoas possam, né, os governantes, os reis, possam aí congregar e viver segundo o amor de Deus e enxergar os outros como irmãos. Há uma outra coisa, Alexandre, lá no comentário de São Tomás de Aquino, que nós postamos na semana passada, que Uhum. São Tomás de Aquino fala daquilo que é o sentido escatológico desse salmo, todos falam, não é? E qual é a chave de São Tomás de Aquino no sentido escatológico? Mateus 25. Para você ver que não somos só nós, não é? Então, a chave escatológica, né, dessa salvação proposta por Deus, ela e desse enxergar o fim, a chave de compreensão escatológica também para São Tomás de Aquino, para Padre Zezinho, para nós, para o evangelista, não é? É sempre esse discurso escatológico de Mateus 25. Ou seja, um jeito desses reis se corrigirem é eles entenderem que há uma necessidade de acudir os que sofrem, que há uma necessidade de servir o filho, né, esse filho amado que se faz presente, e aí é uma leitura cristã do Salmo, mas que se faz presente nesses que mais sofrem e que precisam da assistência humana, sobretudo também da assistência divina. A gente, eu penso, né, Pedro, que a gente não pode esquecer desse tom moralizante
de quando o salmista fala destroçar com cetro de ferro, espatifar como um vaso de barro, e tem esse jogo imagético do ferro que destroça, que espatifa o barro, e nesse jogo de forças, né? O que é o barro é o próprio homem, o que é o ferro é o poder de Deus, que naquela época, né? A gente não sabe nem a idade de fato desse salmo, mas pensando que, por exemplo, ele tenha sido composto na Idade do Ferro, era o poder da época, né? Então, o poder de Deus que é capaz de quebrar o vaso, no sentido talvez de refazer, né? A gente não pode pensar só em um Deus que faria isso de uma maneira literal, mas de uma maneira moral, é o Deus que, sim, de alguma maneira, para cada um de nós, vem com o seu cetro de ferro, né? E quebra o nosso orgulho, que às vezes, e muitas vezes na nossa vida, ele mostra que nós somos feitos de barro, né? E que quando a gente tem essa noção da nossa fragilidade diante do poder de Deus, e é bom que às vezes isso nos seja lembrado, não só a nós, réis mortais, mas também aos dirigentes das nações, às pessoas abastadas, quando a realidade nos lembra disso, né? Da nossa debilidade, que é a nossa própria Constituição, isso serve também a um propósito, né? Para aqueles que se abrem a isso. E por fim, eu acho salutar também que a gente retome lá o Tu és meu filho, eu hoje te gerei, não só do ponto de vista escatológico, mas também do ponto de vista litúrgico. O hoje, quando aparece num texto sagrado, ele tem este caráter de atualização dessa verdade, né? O Cristo está sendo gerado pelo Pai hoje, agora. Foi gerado antes do início dos tempos, está sendo gerado para depois dos fins dos tempos, está sendo gerado agora. É essa noção de eternidade, para dizer que esse Filho de Deus, o Messias, com todas as suas promessas, ele age no agora. Então, este salmo é para o agora, para esse momento que nós estamos vivendo, né? E toda essa imagem esplendorosa do rei sendo coroado na Montanha Santa é esse convite para que o rei seja mais uma vez coroado na nossa frente e mais uma vez dobremos os joelhos, quebrantemos os nossos corações para que os efeitos da ação divina e da ação de Cristo alcance a nossa vida em tudo, né? Em todos os âmbitos, e que isso seja verdade para nós hoje, agora. E quantas vezes a gente precisar ser lembrado disso. Muito bem. Eu acho que agora a gente faz um intervalinho musical muito rapidinho e já volta para as preces. Só para você se ambientar. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido.
Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. E se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo consagrei. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me e em resposta eu te darei. Por tua herança aos povos todos e às nações. E há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servir a Deus, rendei-lhe glória, e prestai-lhe homenagem com respeito. Se o irritais, perecereis pelo caminho, pois depressa se acende a sua ira. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Como prece, eu peço a Deus para que, da mesma maneira que nós encontramos um texto tão anterior a Jesus Cristo e conseguimos enxergar nele a presença de Jesus, que eu possa enxergar o mundo que me cerca e nesse mundo que me cerca eu possa perceber a presença de Jesus, seja nos pobres, seja nos amigos, seja nos irmãos, seja no trabalho, seja no lazer. Mas essa capacidade de perceber no hoje, como o Alexandre diz, e é isso que peço a Deus, a capacidade de perceber no hoje o Cristo que me cerca, mas ainda o Cristo que me interpela, que eu consiga perceber o Cristo que se achega, e que eu consiga responder aos seus apelos nesse hoje em que ele chega até a mim. Amém. Amém. Eu quero, nesse momento, nesse instante de prece aqui, que eu faço com você, meu irmão, e faço com os nossos ouvintes, suplicar a Deus que não nos falte essa confiança na justiça de Deus, que os poderosos sejam destronados, que os injustos caiam em si, que aqueles que trabalham pela chave da oposição se convertam e que a justiça se manifeste para nós hoje. E por fim eu quero pedir, Senhor Todo-Poderoso, tira do meu coração toda gana, toda ânsia de tentar eu ser o dono do cetro de ferro. Tira do meu coração toda a vontade de quebrar os vasos de barro, porque isso também é idolatria, isso também é ferir, desonrar
quebrar a promessa contigo, Senhor, que é o verdadeiro Senhor da história, que é o dono de todas as vidas. Tudo isso eu te peço, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. E agora a gente chega para a contemplação. E essa parte é sua. Que você possa ainda seguir adiante com suas preces, com a contemplação. E mais do que isso, que esse programa curto, os de Lexio Divina, de leitura orante, sempre são mais curtinhos, mas que eles possam lhe ajudar a rezar neste segundo semestre desse ano que passa voando, mas que Cristo seja a sua centralidade. Até mais, Alexandre. Até mais, Pedro. Convido você, meu irmão, minha irmã, enquanto a música vai subindo, que você possa ir acalmando o coração das palavras que foram ouvidas, sobretudo lá no começo da Lexio, mas também daquilo que aqui meditamos, que você meditou, das inspirações que Deus trouxe, que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, que essas palavras, as mais fortes, as mais vívidas, encontrem lugar no seu coração, e espero que você esteja num lugar calmo, que consiga fechar os seus olhos, de repente prestar atenção um pouco mais na sua respiração, destensionar alguma parte do seu corpo, e que assim você faça esse gesto de entrega ao silêncio e, permanecendo ainda em silêncio um pouco mais, possa deixar que o Divino Espírito lhe fale diretamente, e que depois disso você possa seguir num dia mais tranquilo ou numa noite mais serena, e que você não se esqueça nunca desse laço com a palavra de Deus, que nos enriquece, nos fortalece e nos leva para frente. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor.